Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma, olha que chique, Quarta com Emmanuel. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Pão Nosso e, para dar início ao nosso estudo de hoje, a nossa troca de ideias, eu vou chamar o nosso irmão Osmar para fazer a prece inicial. Vamos nos concentrar, fechar nossos olhos, agradecer o Divino Mestre Jesus. Vamos fechar nossos olhos, nos concentrar, pedir a Deus que nos fortaleça, nos dê entendimento, compreensão, sabedoria, que esse estudo possa nos fortalecer, nos compreender a palavra do Mestre Jesus e pedir ao Mestre que possa dar entendimento e paz a cada um de nós, que os mentores espirituais possa auxiliar o palestrante, o comentarista de hoje, dos nossos estudos, que ele possa fazer com que a gente possa entender um pouquinho mais do Mestre Jesus. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigadas a todos. Que assim seja, meus irmãos. Obrigada, Osmar. Então, nós vamos, gente, hoje, ver o capítulo 3, o arado. O Júnior, você vai pôr a projeção para a gente? O Júnior vai pondo a projeção do texto e a leitura, a nossa irmã Meire vai fazer, para a gente ir revezando, porque hoje a professora que vos fala já está ficando afônica, já deu para perceber que a voz já deu uma baixada, né? 8 aulas seguidas, não há voz que aguente, mas a gente vai chegar até o fim. Então, só para enquanto o Júnior vai colocando, Júnior, fica à vontade, tá? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que a FEMEL está me dando de poder estudar e preparar para todos nós a leitura do Pão Nosso. Porque para mim está sendo muito importante, viu, gente? Eu queria deixar. Eu estava fazendo a preparação do material e eu vou refletindo sobre o que está acontecendo comigo e vou tentando aplicar no meu dia a dia. Aí eu ficava assim, será que eu estou usando bem o meu arado? Aí, primeiro passo todo por uma reflexão e depois eu falo, vamos falar com o pessoal agora desse assunto, tá? Então, fica aí minha gratidão a todos pela oportunidade e pela paciência de me ouvir, principalmente quando a gente está sem voz, né? E aí, Júnior, não rolou, não? Ele colocou um monte de tela lá. Quando faz o teste, fica top. É que não sei o que ele mexeu, tava a tela, né? Tava a tela certinho. Daí, pá! Se não rolar, não, deixa que eu entro, então, pode deixar? Entra aí, Marilyn. Vou pôr, tá? Bota aí do ladinho. Ó, vou pôr, então. Deixa comigo. Pronto, pera lá. Deixa eu arrumar agora a minha tela. Vou achar aqui o capítulo 3. Opa, pulei aqui. O arado. Ô, Meli, não tem como aumentar um pouco, não? Por isso que eu te falei. Essa passagem, é que o outro fica melhor para ler? Eu tenho um livro aqui, eu posso fazer a leitura, Marilyn, eu acho que fica melhor. Mas cada um pode ampliar, viu, Mari? Eu consigo ampliar aqui a minha tela. Você consegue? É. Eu não consigo, não. Com touch aqui, com 2 dedos, eu consigo. Peraí. Eu abri, mas eu sumo. Vamos ver, ó. Consegui, Marilyn. Conseguiu? Ô, Júnior, você está apresentando em cima do meu. Ó a bagunça. Gente, vamos organizar um é outro, isso. Pessoal. Vamos organizar. Um é outro, pessoal. Júnior, você está sem som, Júnior.
O meu saiu, gente, ficou só o do Júnior? Do Júnior. Então tá bom. Vamos lá, então? Então vai lá pro arado, né? Então. Isso, aí, prontinho. Isso. Vai lá, amiguinho. O arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar, na edificação do reino divino, um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é o aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado, e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Obrigada, Meire. Tem mais um pedaço, Olha só. Marilyn. Oh, desculpa. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento do nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer de que, depois dele, chegam as semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Que bela mensagem. Obrigada, amiguinho. Gente, essa passagem de Lucas, eu fui pesquisar o contexto dela na Bíblia, porque a mensagem hoje do Emmanuel foi bem direta, né? Ele sempre dá o tapaço. Quartas com Emmanuel, tomamos cutucões de Emmanuel, maravilhoso. Mas eu trouxe para a gente, eu sempre faço assim, para quem está chegando hoje pela primeira vez, eu vi a Irma, a Fer já tinha participado, acho, com a gente, né? Estelinha, né? O que eu faço? Eu coloco, a gente faz a leitura, e aí eu elenco pontos principais em que eu vou destacando do trecho de onde Emmanuel tirou essa citação da Bíblia e as ideias do Emmanuel, tá? De uma forma bem interpretativa. Depois que aí eu explico, a gente abre para que vocês comentem, se concordam, se achou algum trecho importante, tá bom? Mas também, às vezes eu estou falando, e você acha, não, acho interessante, intervém a qualquer momento, abre o som e fala, Marilyn, quero falar, à vontade, tá? Então, esse trecho de Lucas, capítulo 9, o item 62, o item 62 é o final do trecho que Lucas faz essa citação sobre Jesus. Então, o versículo da Bíblia, ele vai de 57 a 62. E é um trechinho curtinho, né, de 5 versículos, onde o texto é as 3 vocações, os 3 casos de vocações. E Jesus estava de passagem por Jerusalém, e ele foi, 3 pessoas encontraram ele e queriam segui-lo. Então, o terceiro caso foi a citação que o Emmanuel colocou. Eu acho pertinente a gente levantar os 2 primeiros também, porque
mostra a grandiosidade do nosso mestre. Então, Jesus, passando por Jerusalém, um homem chegou até ele e disse que vai seguir Jesus. Ele se coloca assim: eu quero segui-lo, mestre. Ele diz assim, ó: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que vás. E Jesus lhe diz: as raposas têm covas, e as aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se a gente passar por cima, você fala, ah, tá, e daí? Mas o nosso objetivo não é esse, né? O que Jesus falou para ele? Você quer me seguir? Ele falou, larga tudo e vem? Ele falou, não. Até os animais têm covas, casas, as aves do céu têm ninhos, mas as pessoas não têm um local para reclinar a cabeça. Então, o que Jesus está pedindo? Para me seguir, você não precisa vir atrás de mim. Ajude os desvalidos da sociedade. Olha que você está seguindo Jesus, mas você não precisa ir atrás dele, na pessoa física, andando. Ele traz essa, depois e continua. Um outro chega e diz, Senhor, a outro ele disse, segue-me. Mas ele pediu, Senhor, permita que eu vá enterrar primeiro meu pai. Então aí foi o Jesus que pediu para seguir. E aí Jesus diz aquela célebre frase que está explicada também no Evangelho. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Vai aonde? Junto com Jesus? Seguindo Jesus? Atrás da pessoa Jesus? Não. Junto à sua família. Anunciar o quê? O que é o reino de Deus? Que a morte não existe. Vá lá, enterre sua família, enterre. Mas os mortos ficam. E o espírito vai para onde? Anuncie que a vida continua. Isso é seguir Cristo. E aí, por último, que é a citação do Emmanuel, um lhe diz, mas um outro ainda lhe falhou. Senhor, seguir-te-ei, mas primeiro, permita que eu me despeça dos que estão em casa. E aí Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse é o contexto do que o Emmanuel colocou. Então, veja, ninguém, nós falamos, né? Para seguir Jesus, no primeiro caso, você ajuda as pessoas que não têm condições de sobrevivência. No segundo caso, anuncia o reino de Deus entre os seus. E no terceiro caso, ele coloca que a pessoa, ela tem que, quando ela vai segurar o arado, que é o tema de hoje, né? Quando ela vai segurar o arado, ela tem que olhar para frente. Ela tem que ser firme. O arado é pesado. Não tem como você pegar um arado, seja ele manual ou atrelado a um animal, e você olhar para trás. Porque senão você não está arando. O que Jesus quis dizer com isso? Ele diz, seja trabalhador onde quer que você esteja. Então, não adianta você lançar a mão do arado, largar o arado e falar que está seguindo o reino de Deus. Faça o bem aonde você estiver. Use bem esse arado, não lance a mão dele. E aplique esse bem aonde você estiver. A hora é agora. Não é depois. Olha, primeiro eu vou lá em casa, despedir, e depois eu sigo com você. É aí que entra a citação. Então, aí vem fazer o bem naquilo que você normalmente faz. Não são coisas distintas. Jesus nunca pediu para a gente abrir mão de nada para segui-lo, mas sim para viver a sua presença em tudo aquilo que a gente já faz. Esse é o sentido do arado ali na Bíblia. E aí, na continuidade, aí já entra o quê? Nós já vamos ter o Emmanuel. Aí vem o Emmanuel colocando assim, aqui vemos Jesus
usando o arado como um dos mais belos símbolos. O arado é usado como símbolo. Então, vamos lá entender. Marilyn, só para não perder o meu pensamento, ô Júnior, volta lá na citação de Lucas, só para a gente, já que você falou que a gente podia estar interrompendo, senão eu perco o meu raciocínio. Na citação de Lucas, ele fala assim, ó, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto. E quando você fala que o arado você tem que olhar para frente, a gente pode pensar também que não adianta a gente ficar olhando pelo que a gente já fez, porque aquilo já foi. A gente tem que agora partir dali e aí sim fazer um bom arado, fazer bom cultivo, né? Cultivar muito bem esse solo, porque se você olhar para trás, você não vai conseguir ficar olhando para trás, você não consegue seguir, né? Mudar o seu caminho, mudar o seu arado, mudar o seu plantio. Ficar só vivendo do passado. Isso, né? Nesse sentido também pode, acho que poderia ser também algo, né? Também. Muito bem, obrigada. O arado, como um símbolo, ele vem... por que Jesus usou arado? Porque ele é um símbolo muito antigo na história da humanidade. Então, olha lá, história, né? Cadê a Estela? Ó, história. Professor de história, vai falar de história. O arado, ele foi um instrumento criado há quase 5.000 anos atrás. Então, nós datamos lá da pré-história, da passagem do período do Paleolítico para o Neolítico, onde os seres humanos vão fazer a agricultura. O arado foi um dos principais instrumentos para cultivar a terra. Foi uma revolução. O arado, ele é uma revolução. Quando ele é criado, na pré-história, e ele torna-se uma revolução na Idade Média, quando se muda a forma, né, com novos arados que vão aumentar a colheita. Então, olha que belíssimo símbolo que Jesus escolheu para nos dar a lição. O que ele vai trazer? O arado, ele pode ser feito de madeira, de ferro, ele é pesado. Então, ele é um instrumento que a Meire estava lendo aqui, ele é um instrumento que não é fácil de manusear. Se você vai manusear essa terra, você vai preparar, o arado vai servir para quê? Para você arar, para você fazer o plantio, para você fazer o cuidado da terra, que a partir deste esforço que você tem a alimentação, que é a base da nossa vida. E se a gente parar para pensar, em muitos locais no mundo, o arado ainda é um instrumento muito utilizado nas regiões mais pobres das áreas rurais do nosso mundo. É dali que vem o alimento para manter o corpo. Então, ele usa, ele escolhe. E mais que isso, o arado sendo pesado, você não usa ele sozinho. Você precisa de... Agora, atenção para a palavra que eu vou falar. Colaboração. A palavra co mais labor mais ação nos dá um sentido. Junto, labor, trabalho, ação, agir. Agir juntos no trabalho. Então, ele diz... Então, olha lá. Olha quantas dicas. O arado, ele é um instrumento muito importante. A Meire já falou ali, né? Já adiantou para a gente que a gente tem que olhar para frente para cultivar a nossa vida, nunca sozinhos. Ele vai liberando aos poucos a interpretação para a gente entender. Então, aí ele vem. Não, então ele vai lá. Colaboração. Na sequência, ele já diz assim, é necessário que, ali embaixo, agarremos o arado da responsabilidade. Olha lá, ó, na última. Aí ele já pegou a metáfora e tirou do instrumento arado, do símbolo, e jogou na responsabilidade. Opa! Na luta edificante. Sem largá-lo para não prejudicar a terra de si mesmo. O arado é um instrumento que nós vamos carregar na luta edificante, olhando para frente, sabendo onde a gente vai chegar. Não dá para largar o arado e falar, depois eu volto.
Ó, porque senão, como é que vai ficar a terra de si mesmo? O que que é isso? O nosso destino. Olha que coisa profunda e coisa bonita que ele está trazendo para a gente. Eu lembrei muito da parábola do semeador. Nesse momento, Meire já fez evangelhos, né? Sobre a parábola do semeador. A importância de você... Olha aí, tem uma parábola com arado e tem com as sementes. Por quê? Se a semente cai em terreno pedregoso, se a semente cai num terreno que não está arado, o pássaro come, o sol seca. Quantas sementes, né? Ó, voltando ali, constrói o berço das sementeiras. Quantas vezes Deus nos dá chuvas para que nossas sementes cresçam. Se a terra tiver arada, ela cresce. Se você largou o arado, você estacionou, você largou a terra de si mesmo parada. A terra de si mesmo é a nossa vida, irmãos. É a nossa vida terrena. Só que a nossa vida terrena, a nossa terra de si mesma, ela pode ser muito mais que a vida terrena. Ela pode ser a nossa programação evolutiva enquanto espírito imortal. Porque ninguém está falando aqui. O arado não é, por exemplo, a Marilyn é professora, é o giz que ela escreve no quadro. Não, não é muito mais que isso. No outro capítulo que a gente estudou na semana passada, o capítulo 2, a gente já falou que a gente é muito mais do que a nossa persona, do que aquilo que a gente demonstra no mundo do trabalho, para sobreviver. Nós, espíritas, temos que aprender a viver a vida agora, na terra, na carne, com os olhos de um espírito imortal. Então, a gente pode, sim, encarar a terra de si mesmo como sendo a nossa programação encarnatória evolutiva enquanto espírito, mesmo sem a gente saber qual é a nossa missão, mesmo sem a gente saber de todos os erros que cometemos, mas é só não soltar o arado. Porque enquanto você está com o arado ali, edificando a sua luta do dia a dia, tentando fazer o melhor de si, aonde quer que você esteja. Então, você está lá no teu trabalho, você está lá na tua fábrica, né, Miriam, trabalhando. Você está dando o melhor de si. Você não está fazendo as coisas de qualquer jeito. Nossa, mas eu dando o melhor de mim, eu estou servindo a Cristo? Com certeza. Porque quando você sabe o porquê que você trabalha e faz bem o seu trabalho, você tem noção de quanto aquilo que você produz é importante para os outros numa sociedade. Alguém quer falar? Maria? Eu queria falar. Assim, eu li hoje, né, à tarde, peguei, assim, lembrei, né, do nosso estudo e peguei e dei uma lida, assim. E achei, assim, belíssima mesmo essa lição, né, porque ela nos fala que a gente sempre comenta isso também, que cada um tem o seu tempo, né, e me lembrei disso, lendo essa lição, né, que tem o tempo certo para preparar o terreno, né, tem o tempo certo para o plantio e para a colheita, né. E aí eu fiquei pensando, falei, né, esse terreno aqui seria o nosso coração, né, Sim. Que vai receber a semente, e que são os ensinamentos de Cristo, né, o Evangelho, né, que nos traz todos os ensinamentos de Cristo, e que ali ela vai germinar e vai produzir, né, com o passar do tempo, os frutos, né, os frutos de boa vontade, da responsabilidade que você falou aí, citou e tem aqui no texto. E muitas vezes a gente deixa, né, de lado esse arado, né, que é o trabalho, né, arado significa o trabalho, a gente deixa de lado. E a gente perde a oportunidade, né, para que essas sementes floresçam. A gente
abandona o arado da responsabilidade, vamos dizer assim, né? Que seria o nosso aprimoramento mesmo, interior, né? E porque o arado, ele significa o trabalho, o esforço, que você já falou aí também, o nosso compromisso, né, com o plantio, com a colheita. Então, eu penso assim que é um convite, né, um convite ao trabalho para a nossa transformação moral. Eu entendi assim, né, essa lição aqui. E que a gente deixa, muitas vezes, passar a oportunidade em que a gente poderia ser útil, em que a gente poderia, assim, auxiliar alguém, né? E que a gente poderia dar uma palavra amiga, e a gente deixa passar. Tudo isso é um arado que a gente deixa de usar. São as oportunidades, né? E também as situações, as dificuldades que chegam para a gente durante toda essa nossa jornada aqui na Terra, que são as dores, as aflições que nos chegam, são também os arados para o nosso aprimoramento. Né? As aflições são para a gente evoluir, é para a nossa evolução espiritual. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso dentro de nós. E a gente tem que preparar, então, o nosso coração com tudo isso que nos acontece. A gente tem que pegar sempre o lado bom ali de tudo isso e aprender mesmo, tomar como aprendizado. E sempre lembrando, né, dos ensinamentos, sempre tendo aqui o Evangelho, né, como espelho mesmo, sempre tendo o Evangelho para a gente poder seguir em frente, para a gente poder realmente ter essa mudança, para a gente poder arar realmente direitinho ali a terra, o terreno ali do nosso coração, né? Para que o nosso espírito realmente tenha a compreensão, para que a gente tenha a consciência, né, de tudo isso, da consciência do ser imortal que nós somos, né? Então, eu acho que é isso, é o convite para o trabalho diário ali dentro dos ensinamentos de Cristo, né? E sempre com muita disciplina, né? Porque Emmanuel, né, ele é bravo. Ele sempre está ali, né, puxando as orelhas mesmo da gente ali, né, como ele sempre fazia com o Chico, né? Ele não dava mole mesmo, não. Então, essa escalada da nossa evolução, né, da evolução do espírito imortal, ela é dura mesmo, ela é árdua, ela não é fácil, ela é muito difícil, né? E a gente não pode esmorecer nunca. Às vezes vem para a gente assim, dentro da família, né, um irmão difícil de se lidar. Sim. Né? Segura o arado, não solta, não. Exatamente. Não larga o arado. Né? Dentro de um casamento, uma relação difícil ali, dentro de um casamento ali. Mas a gente tem que estar ali, ó, firme, né? No nosso propósito de seguir sempre ali, sempre lembrando, sempre de seguir no caminho do bem. Sempre. Isso a gente não pode sair desse conceito nunca, né? Jamais, né? Sim. Porque fala aqui também, né, Tata? Lá, o arado fere a terra para que produza. Isso, exatamente. Porque o arado ele vai ali rasgando ali o caminho, a terra, né, para fazer o plantio. Então as aflições, as dores vão ali também ali, né, dilacerando a gente vai sofrendo e tal. Mas é para quê? Para que nasça, para que seja plantada a semente, para que a gente aprenda com isso, que a gente cresça. Né? Porque depois de todo esse processo doloroso, o que acontece? Né? Vem a semeadura ali, vem o plantio, e depois vem a recompensa de todo esse esforço nosso, vem a recompensa no campo espiritual, né? Com certeza. É isso. Isso mesmo, Maria, que lindo, isso mesmo. Júnior, você quer falar? Só corroborando aí com a Maria, e a Miriam citou ali que fere a terra para que produza.
e demanda muito esforço, né? A lei do trabalho é uma lei divina, uma lei apresentada pela espiritualidade a Kardec, e ela vem ali bem esmiuçada no Livro dos Espíritos, e exige esforço nosso mesmo. Demanda esforço na colaboração. Muito bem citado, Marilyn. Aí, a colaboração, muito bem colocado, tá? Que nós temos a necessidade de estarmos laborando com todos, com os nossos familiares, nas nossas dificuldades. E assim, esse é o sentido de estarmos aqui, é aprimorarmos, é usar o arado esta ferramenta. E muitas vezes a ferramenta é aquela pessoa difícil, né, Maria? Aquela pessoa difícil, aquela pessoa... As oportunidades, né, que aparecem na nossa vida de crescimento. Né? Gente, e vocês sabem disso, que normalmente não é de uma forma gostosa, às vezes, né? Muitas vezes dói, muitas vezes machuca, faz a gente chorar, faz a gente desanimar. Não desistam, nunca. Insistam até o último momento. Por mais que você veja assim, não tem alternativa, aparecerá. Sempre aparece. Contar com Jesus. Clama Jesus. Clama nossos irmãos, clama nossos anjos da guarda, clama os nossos amigos, né? Nós fazemos isso, né, Marilyn? Maria. Vixe. Nossa, mãe. A gente pede ajuda mesmo, porque a gente precisa de colaboração. Às vezes, eu sou muito cru, sou muito infantil ainda para tocar o negócio sozinho, não tenho sapiência para isso, eu preciso dos outros. Obrigado. Meire. Obrigada, Júnior. Não, eu só queria falar também, assim, no sentido que a Tata comentou assim, né? Às vezes vêm as aflições, mas lembrando que nós somos espíritos eternos, isso também é fruto do nosso arado, né? Isso também é fruto da nossa, de como nós aramos o nosso terreno, né? Nós somos espíritos eternos e tudo que nós temos hoje é fruto desse arado durante a nossa trajetória, né? Então, e o arado nem fere, né? Dependendo de como você, né? Lógico, ele tem que ferir. E só que toda a aflição, ou mesmo a dor, né? Depende de como nós aramos, né? Então, o espírito, eu pensei nisso, espíritos eternos que somos, né? Pensando na lei de causa e efeito, né? Do espiritismo, tudo isso é fruto do nosso arado, que vem desde o nosso processo evolutivo até agora, né? Muito bem, isso mesmo. Rosi, pode falar, meu amor. Depois do arado, né, vem o plantio e depois a colheita, né? Isso mesmo. Isso é quando a gente sabe onde vai chegar, né? Aham. Que vai chegar, né, Rose? Vai. Quando a gente olha para frente, porque você está arando e você sabe, vai chegar. Então, é fé, é esperança, é confiança, é crer que Jesus nos trouxe o caminho e que, a dor, a aflição, no planeta Terra é o que mais tem. E ele coloca aqui que são... Como é que ele coloca? Deixa eu ver. Cadê? Sobretudo... Não, está na próxima folha. Júnior, passa para a gente. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito. Por quê?
porque nós soltamos o arado e não conseguimos olhar para a turbulência que passamos como algo bom para o nosso crescer. Então não floresce, porque a gente não arou, a semente caiu e secou. Deus mandou a chuva. E olha, Mary, misericórdia. E eu acho importante aqui também, que eu acho muito bonito, ó, nos adubos preciosos que temos recusado. Sim. Ó, no sol de amor que nos dá vida. Preferimos a ociosidade e a indiferença. Quer dizer, nós recusamos tudo isso, né? A gente, quer dizer, oportunidades de arar nós temos. A gente solta o arado. Por isso, olha como o Emmanuel é maravilhoso. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus. Cara, ele está falando de nós. Ele está falando, Jesus está falando lá no ano 30, onde ele está vivendo? Tá, mas só é de nós. Porque se a gente estiver segurando o arado em cada dor que nós passarmos, a semente brota. O arado é pesado, você não está sozinho. O Júnior trouxe uma coisa fantástica. Por mais sozinho que você se sinta de encarnado, você nunca está sozinho, porque nós temos o nosso guardião, nós temos anjos guardiões, nós temos mentores, nós temos protetores, espíritos ancestrais que nos acompanham, que vêm nos intuir durante o sonho. Fala, Marilyn, soltou o arado, filha, cata de novo. A gente não lembra conscientemente, mas eles estão conosco, segurando o nosso arado. Mas a gente fica indiferente. Ah, mas tem gente que fala assim, eu vim na vida, a vida é uma só, eu preciso viver. Eu acho tão lindo isso. Eu acho fantástico, porque a ignorância é uma bênção. Eu queria acreditar nisso. Vamos curtir. E a pessoa é feliz assim? Que bom, mas nós espíritas não. Nós sabemos que estamos aqui com várias questões para resolver, que nós causamos. Não foi Deus que nos castiga. Porque a gente lança a mão do arado, olha para trás e se vitimiza. O que a Meire colocou. A gente olha para trás e fica perdido no passado. É para ir para frente, meu querido. É muito difícil isso, gente. Eu não estou falando algo que eu faço. Eu comecei falando, gente, como está sendo importante para mim, porque ontem, enquanto eu estava preparando isso, o meu arado estava muito pesado. Aí eu lembrei que eu não carregava ele sozinho. Aí eu repensei todo o dia pesado que eu tive e sou extremamente grata a Deus, porque hoje eu consegui passar, apesar de um trabalho exaustivo, eu consegui produzir várias semeaduras, porque eu tirei o foco da dor e coloquei o meu foco na fé. Por quê? Porque eu consegui entender o que o Emmanuel quis passar, que essa que é a proposta das nossas quartas com o Emmanuel, fazer leituras e aplicar em nós. Então, só para encerrar, a minha parte, depois vocês podem comentar mais. O arado é o nosso bom esforço, a nossa insistência no bem, as nossas boas obras, às vezes as más obras, e a insistência em corrigir, né, os nossos erros. A colheita, ela é certa, se aproveitarmos as chuvas de misericórdia e os adubos divinos, mas não sabemos a hora da colheita, porque a gente é tão rebelde que a gente quer dizer quando é que a colheita vai chegar, e não é no nosso tempo. A colheita vai chegar no tempo certo, na hora da colheita, não é? Então devemos arar sempre, sem largar mão do arado. E lembrando, já que vivemos em sociedade, porque o ser humano é um ser sumamente sociável, o meu arado não é melhor que o do outro. Ele não é parâmetro para julgar o outro. Ele não é inferior ao do outro. Nós somos irmãos. O meu arado ara a minha colheita, realizada com a colaboração dos outros. Então, todos juntos na colheita, na seara do Cristo.
cresceremos, porque nós sabemos que não adianta, não tem um aqui, gente, que quando desencarna e cumpre uma meta, e olha para trás, as pessoas que você mais ama não alcançou, você não vai, você volta. Você volta para trazer. Quantos voltaram para nos trazer a dar um passo para frente? Porque às vezes a gente não dá um passo para frente, dá 3 para trás. Tem sempre alguém nos dando a mão. Tem sempre uma oportunidade nova. Então, com o amor, com a solidariedade, com a caridade, conosco mesmo e para com os outros, o arado fica mais leve. E nós também, essa aqui eu peguei pesado, porque eu peguei para mim. Essa veio para mim, porque mandaram para mim lá do plano espiritual. Essa veio direto e falou, essa é para você, ó, escreve aí. Eu não devo forçar o outro a carregar o arado do meu jeito. Porque eu não sei o que é o bem e o que é o mal. O bem para mim não é o bem para o outro. Não é verdade? Claro que nós temos noção do que é o bem, mas a gente tem mania de achar que sabe a hora da colheita e que o certo somos nós. Não é? Peguei pesado comigo, tá, gente? Pode falar, amiga. Então, eu estava até pensando aqui no que você estava falando, né? E você acabou de tocar naquilo, acho que você estava falando, veio uma, não sei se é intuição, né? A gente começa a pensar. E hoje eu fui caminhar um pouco, e eu estava, né, estudando, e eu comecei a ler aquele do relacionamento, né? E você falou de uma coisa aí que é exatamente isso. Ele diz assim: não há relacionamento se você não se conhece, se você não conhece o outro. Por quê? Sim. Um verdadeiro relacionamento, ele só existe quando você se conhece, sabe dos suas limitações, e conhece o outro, compreende o outro nas limitações do outro. Então, se você tem um relacionamento sadio, você não vai impor nada ao outro, né? Porque, primeiro que nem você falou, né? Você não sabe, você acha que sabe que é o certo, né? Mas não, se você... O relacionamento sadio só existe se você conhece o outro, né? As limitações, que nem sempre fala, né? É cada um no seu tempo, certo? Então, caiu justamente com o que você fechou aí, né? Que é verdade mesmo. E nós todos fazemos isso, né? Queremos do nosso jeito, da nossa forma, porque... E aí, quando a gente vai estudando, a gente vai tentando melhorar isso, né? Com o estudo que a gente faz na Cátia, na sexta-feira, é entender que, primeiro, que cada um tá num tempo, né? Tem muitos que estão mais adiantados, muito mais adiantados que a gente, né? Tem os que estão no mesmo tempo da gente, e tem os que estão um tempo diferente da gente, né? Sim. E um relacionamento sadio só existe quando você se conhece e conhece o outro. Isso mesmo. E assim, existem pessoas em diferentes níveis, né? Em pontos de arados diferentes, uns mais adiantados, uns menos, e tá tudo bem, porque nós não somos Deus para julgar os outros, né? De repente, aquele que está andando pouco, ao meu ver, é uma caminhada imensa, levando em consideração as vidas anteriores dele, e a gente quer julgar o nosso ponto de vista como o correto, né? A gente tem que tomar cuidado. Estelinha, pode falar. Então, pensando nisso que você falou agora, né? Refletindo também dessa coisa que a gente tem de querer que o outro esteja no nosso tempo, né? Quando a gente consegue tentar fazer esse exercício de respeitar o tempo do outro, para a gente ficar mais leve também. Sim. Não sei se vocês percebem isso. Com né? certeza. Porque daí, quando você consegue falar assim, não adianta, porque é o tempo dele, né? Eu vou apoiar no que eu puder, eu vou orar, mas é o tempo dele. A impressão que eu tenho quando eu consigo fazer esse exercício é de que me alivia também. Não que eu esteja deixando ele, mas que eu tenha essa consciência de que ele precisa passar por aquilo. Né? É porque é como se você quisesse estar passando pela prova pelo outro. Pelo outro. E ele precisa passar por ela. Quem somos nós para carregar a cruz do outro? Ele precisa. Né, Estela? E aí fica pesado, porque você carrega 2 cruzes, você tem a tua. Então, quando você solta, alivia. Porque não era teu. É o seu próprio inconsciente dizendo que você está carregando isso aí. O corpo reflete, a coluna começa a doer, trava, nervo ciático. Por quê? Não é teu. Por que você está carregando um peso a mais?
E a pessoa tem o tempo dela, né? E esse tempo dela talvez não seja essa vida. Assim como nós também achamos que estamos crescendo, que estamos estudando, e pode ser que a gente está patinando no mesmo lugar há muito tempo, não é verdade? E outra coisa que você falou logo no começo que me tocou muito, assim, é que Jesus não pede para que você deixe nada para acompanhá-lo, né? Ele pede que você, em tudo que você faça, você tenha ele. Isso. E aí eu fiquei pensando que é verdade, porque se você simplesmente entra numa situação que você vai deixar de fazer por contar, porque isso Jesus não queria que eu fizesse isso, um exemplo, né? Uhum. Não é você que está pensando dessa forma, você está fazendo porque você acha que você deve. Não sei se vocês estão conseguindo entender, hoje eu não estou conseguindo me expressar direito. Mas o que eu pensei? Eu pensei o seguinte: se você realmente, ao invés de você deixar de fazer, porque Jesus, você acha que está fazendo contra o que Jesus disse, se você tiver ele enquanto você está fazendo, você vai deixar seus vícios. Sim. Você vai acabar deixando mesmo que você tem que mas não porque você disse, eu vou deixar porque Jesus quer que eu deixe. Você deixa porque ele está com você. Porque aí você quer se transformar. Isso, e aí você acaba deixando até inconscientemente. Vai se tornando uma coisa mais leve. Isso mesmo. Então, eu achei que me tocou muito isso que você falou. Que bom, Estela, que bom. Obrigada por você compartilhar. Ficou bem claro o que você colocou, viu? Nossa, hoje eu não estou uma boa professora. Acontece. Júnior, quer falar? Estela, nós temos que ser bons alunos para poder ser bons professores, né? Eu acho que primeiro, a gente tem que ser um bom aluno para ter a capacidade de ensinar, ter a capacidade de aprender também. Quando a responsabilidade, né, Marilyn? Você colocou assim que a gente não pode manejar o arado do outro, porque o outro tem que aprender da forma dele. Ele tem o tempo dele, a Maria colocou isso. Sim. Uhum. Né? Mas a responsabilidade minha de elaborar o meu arado da melhor maneira possível, como Jesus fez, né? E nos apresentou com exemplos. Exatamente. Né? Eu coloco isso assim... Eu tento trabalhar, a gente tenta, né, elaborar isso dentro da casa da gente, dentro da nossa família. A gente fala para filho e vale mais o que a gente faz do que a gente fala. E a gente até sabe que ele vai dar uma canelada que você já deu lá atrás, né? Então, a gente tem que respeitar isso aí. Mas tem que elaborar o arado, tem que educar, tem que alertar. Aí o tempo é de cada um. Isso, com pai e mãe, a gente ajuda o arado a tomar o caminho reto para frente, mas trabalhar por ele a gente não pode, né? Trabalhar por ele, não. Apesar que dá vontade às vezes, né? Dá vontade de catar o arado, tacar na cabeça. Sai daqui, deixa que eu vou. Mas não pode. Ele tem, ela tem, né, Rosinho? As mães riem disso. Porque você fala, não é possível, me dá... Não. Os nossos são jovens. Eles vão aprender. Eles têm bons exemplos. A gente tenta, né? Eles têm pais de bom caráter, pessoas do bem. Por mais igual que não frequente a casa espírita, nem precisa ser religioso. Só de saber que o pai e a mãe estão aqui, no cômodo da casa. Nossa, estão falando de Jesus. Só isso muda a psicosfera do lar. Só isso. Um orando. Imagina quem pode ter o privilégio de vários, né? Maria, linda, pode falar, meu amor. Não, o Júnior acabou falando que eu ia dizer, a gente estava com o mesmo pensamento, né? Mas frisando isso, né? Que
a gente vive, sim, em sociedade, mas que a evolução, ela é individual, é de cada um mesmo, né? Que a gente pode, sim, estar ali, apoiando, orientando, né? Dividindo o conhecimento que a gente tem com o outro, mas o caminhar é de cada um. Não tem como você fazer a caminhada pelo outro. Não, infelizmente, não dá, porque como vocês se colocaram, a gente tem vontade, sim, né? Mas não é nosso, né? Não é nosso isso. A gente tem que deixar o outro fazer a sua caminhada, fazer a sua evolução, né? E infelizmente, a gente sofre também com isso, a gente acaba sofrendo muito com isso, né? A gente toma muito as dores dos nossos entes queridos, mas a gente tem que deixar, né? Sim. A gente tem que deixar eles caminharem, cada um tem o seu aprendizado, eles têm que ter a responsabilidade de arar o seu terreno. O comprometimento, a responsabilidade, o esforço é de cada um sempre. É isso. E é muito difícil, né, Maria? A gente ver e falar. Igual a Estelinha colocou. Eu imaginei já muitas situações aqui na hora que a Estela colocou. Júnior, se você quiser tirar a projeção de slide, pode tirar. De você vendo, querendo, você quer ajudar, você ama tanto aquela pessoa, do mais profundo do seu ser. E você fala, eu vou, você se entrega, eu sou assim. E a gente só quebra a cara. Porque não é esse o caminho. É isso que eu ia falar. A gente gosta tanto, a gente quer tanto que... Não é o caminho. Assim, infeliz é assim, é só se fazer assim, né? Mas não é o caminho do outro, né? E assim, amar também é deixar ir. Também é deixar ir, também é deixar escorregar, é também deixar bater, quebrar a cara e voltar. Olha o filho pródigo, volta. Vamos começar de novo? Aprendeu? Sim, jogar na cara. Vamos junto, nós estamos aqui. Mas quando a gente atropela a individualidade do outro, ele se afasta de nós, a gente cria um conflito psicológico, uma psicosfera ruim, que ao invés de unir, separa, dá repulsa. Porque... A gente fica com o metiolate na mão esperando, né? Aquele que queima. Pena que ele não arde mais. Não arde mais, né? Lembra da pazinha? A pazinha esperando, escorrendo aquele fedorzão de metiolate. É bem isso. É bem isso. E o máximo que a gente pode fazer que nem você disse, né? Mostrar a direção do arado e com o exemplo, que nem disse o Júnior, você, né? Porque o resto não é. Mas para quem quer ajudar, é muito difícil. É dolorido. É dolorido porque você sofre, você fala assim, tem que trabalhar o desapego. Isso. É muito dolorido desapegar. É muito dolorido. E desapegar também é amar. Não é para você ter a impressão de que se você não faz tudo pelo outro, aquele tudo que chega a te sufocar. Isso tá bom. Não tá bom. Tá te sufocando a amar ao próximo como a ti mesmo. Isso. Se você não se respeita, você adoece. E aí você diz que ama o outro, se você não se ama, você não sabe amar. O nosso amor é doente. A gente tem que guiar o amor com um arado, com um bom esforço. E tudo é esforço, né? Gente, eu peço a vocês que a gente possa encerrar, 8h58. Eu adorei, não sei vocês, eu adorei as contribuições, as falas, né? As interpretações que vocês trouxeram. Cada um lê de um jeito, gente. Isso que é muito bom. Por isso que eu queria ter colocado antes a leitura, mas não deu tempo. Mas é legal que você, pelo menos uma frase, você fala, nossa, refleti essa frase, traz quem quiser, né? Quem não quiser também. E você viu como engrandece? Um fala uma coisa, outro fala outra. No final, olha quantas vezes aconteceu aqui. Nossa, eu ia falar isso, ela já falou. Parece que está tudo, né? Tudo amarrado. Parece que a gente combinou.
Colaboração. E a intuição, né? Colaboração. Colaboração. Estou cheia de palavras e conceitos. Sou mulher dos conceitos. Vai buscar a origem da palavra comigo mesmo. Eu amo. Queridos, então vamos neste clima de paz e amor, fechar os nossos olhos e agradecer. Nós só temos motivos para gratidão. Mais uma noite, mais uma quarta-feira, estamos mantendo o nosso esforço, a nossa disciplina com o nosso horário de estudo, disponibilizando as nossas mentes e os nossos corações para receber a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus não vem por intermédio de uma pessoa, vem por intermédio de várias pessoas, porque todos somos inspirados pelos prespostos do Senhor, que são os nossos guardiões, que são seres que estão na colaboração da nossa encarnação. Nós somos uma promessa. Cada encarnado é uma promessa sobre a Terra, de um plano a ser cumprido. Pensem nisso. Pensem nos arados. Pensem nas chuvas de misericórdia que perdemos. Não fica pensando no que perdeu. Pensa que as chuvas do Senhor sempre recairão sobre nós. E se nós não acordarmos, elas continuarão caindo em terrenos inférteis. E a gente vai continuar sendo ingrato, injusto com Deus, se revoltando com a vida, pensando em bobeira, em besteira, adoecendo física e mentalmente, quando nós temos o sol que vivifica a cada um de nós. Pensem com essa grandiosidade da confiança de Deus e da espiritualidade superior e nos dar de presente esta encarnação. É uma encarnação de promessa, é uma encarnação de planos que nós podemos, de hoje em diante, transformá-la. Basta que saiamos da ociosidade, como disse o Emmanuel, e da indiferença. Que nós possamos ser seres que amam acima de tudo, mas que saibamos amar. Porque o amor, ele também pode adoecer. Também discutimos isso hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham aí um restante de semana e o começo da outra semana abençoados, guiados pelo Cristo, o nosso exemplo maior. Que nós possamos estar aqui na próxima quarta-feira novamente, reunidos, orando, trocando ideias e dialogando a respeito do Cristo. Obrigada a todos e a todas.